Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa dimensão da ética dentro desse contexto histórico e social contemporâneo, não é? Que, para nossa referência, que é o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, a gente está entendendo como modernidade líquida, né? E além do livro que eu recomendei para vocês, né, do Vida Líquida, que é muito interessante dele, tem esse outro livro aqui, que é o Confiança e Medo na Cidade, que envolve alguns aspectos geográficos, né, da gente entender o mundo, que são muito interessantes a gente perceber essa dimensão de uma produção ética, esse pano de fundo, não é? Essa espécie de névoa a partir das nossas práticas, do nosso entendimento coletivo do que é uma vida boa, né? Daquilo que nos leva a uma vida boa e que vai nos orientando a tomar decisões e perceber as nossas ações no mundo, né? Muitas vezes essa compreensão do que é necessário de ser feito no cotidiano, do que é necessário ser feito na nossa vida comum, ela pode ser deturpada por uma série de outras intencionalidades, por uma série de outras formas de existir e estar no mundo, e é o que a gente vai discutir isso, né? E muitas vezes pode nos levar a processos como angústia, a descasos, né? Vamos tentar destrinchar isso um pouco, né? E a gente adotou aqui como um parâmetro um texto bem interessante, né? Que é Ética, Cegueira Moral e Modernidade Líquida, a partir aqui de uma discussão do José Saramago e do próprio Zygmunt Bauman, né? Um texto foi escrito pela Mariana Costa do Nascimento e a Terezinha Oliveira, né? É interessante pensar o seguinte, que numa dimensão de modernidade líquida, né, que nós temos esse processo de cotidiano que escorre as nossas mãos, né, que escorre entre os nossos dedos, que nada é fixo, nada é sólido, nós temos transformações contínuas na sociedade, elas são muito rápidas e vão aí nos deixando sem muitos parâmetros para poder pensar o mundo e atuar nele, né, nós estamos produzindo também uma diminuição efetiva de empatia, né? Uma diminuição efetiva de interesses no outro, interesses no sucesso efetivo do outro, né? Ou, melhor dizendo, não necessariamente só o sucesso efetivo do outro, mas o bem-estar do próximo, do outro próximo, né? Do nosso cotidiano mais circunspecto, a nossa vida mesmo, né? O nosso dia a dia. Em que sentido isso, né? Nós, a todo momento, estamos numa busca incessante pela manutenção da própria vida, e a manutenção da própria vida, nesse caso, é a manutenção da própria existência, da própria sobrevivência. Nós não temos uma construção social e coletiva que vai garantir para você as bases de mundo, as promessas de mundo do século XX. Nós não temos uma garantia concreta de direitos sociais que foram conquistados. Nós não temos uma garantia de que, se você se dedicar ao trabalho, você vai ter uma vida plena, uma vida boa. Nós não temos uma garantia de que esse trabalho é um trabalho que vai te trazer dignidade efetiva, né? Então, a todo momento, as pessoas estão num estado de alerta sobre o próprio contexto comum, né? A própria vida comum, né? Sair para o trabalho, voltar do trabalho, será que eu volto do trabalho? Será que eu saio para o trabalho e ganho o sustento necessário para sobreviver? Isso vai provocando uma espécie de necessidade de olhar o tempo inteiro para si. O tempo inteiro pensar a própria vida, pensar as próprias necessidades, e o outro, ele na verdade me atrapalha nessa busca incessante por sobrevivência. Isso faz com que nós estabeleçamos aqui uma espécie de falta de empatia, ou então, no diálogo que as autoras trazem, uma espécie de produção ética que desconsidera o outro. E isso, as autoras dialogam com a cegueira moral, né? A cegueira trazida pelo Saramago, né? No ensaio sobre a cegueira, que é, né, uma dimensão em que, na verdade, as pessoas não têm problemas físicos necessariamente, né? O que há ali é uma espécie de falta de sensibilidade com relação ao outro, falta de sensibilidade com relação à vida, ao cotidiano, às outras pessoas. É como se o mundo fosse necessariamente uma busca pela produção unicamente de si,
que na verdade é um certo estado de sobrevivência. Isso tem a ver com múltiplas dimensões em sociedade, né? Com múltiplos aspectos. Mas alguns deles são interessantes a gente pensar. Por exemplo, um deles é a própria globalização. A globalização, ela traz para nós uma forma de ver o mundo que é a síncrona dos problemas. Como assim, né? Eu consigo observar o que está acontecendo de problema, de vida urbana complicada do outro lado do mundo, só que psicologicamente, né, e até assim, extrapolando um pouco em termos sociais, quando nós observamos questões que estão sendo vivenciadas num outro lugar, nós naturalmente atribuímos isso para o nosso contexto de vivência, né, para o nosso cotidiano. E passamos a ter medos aqui de algo que está acontecendo muito longe. Por quê? Porque esse movimento, e aí entra um outro fator, que é o movimento da informação no contexto da globalização, esse movimento da informação nos produz para nós, melhor dizendo, a possibilidade de eu ter conhecimento de coisas que não ocorrem aqui, mas que agora eu passo a criar uma certa expectativa de que possivelmente isso possa ocorrer aqui. Um tipo de violência que ocorreu num outro país. Agora eu posso criar o medo, a sensação de que isso possa ocorrer aqui também. E passo a olhar para as formas de proteção que nós temos, e a maior parte delas, efetivamente, são construídas pelo Estado, né? Por exemplo, segurança pública, ordenação das cidades, a capacidade de manter a distribuição de riquezas, movimentos econômicos que vão aí permitir uma certa espécie de segurança para as pessoas, no sentido de que, olha, naquele sentido bem, bem direto e clássico mesmo, olha, eu posso comprar uma coisa, então não necessariamente eu cobiço no sentido de um roubo, não é? No sentido de olhar e ter que tomar aquilo, saqueios, etc., né? Esse tipo de medo ele é construído coletivamente também pelas novas formas de entender e ver o mundo e perceber o mundo e de olhar para o próprio mundo e entender que nós estamos também, em muitos aspectos, sem proteção, né? Então, num mundo desprotegido, num mundo em que você não tem bases sólidas para poder olhar e traçar um caminho, em que você está desamparado, nós acabamos por produzir também uma série de medos. Esses medos nos levam à necessidade de pensar a vida enquanto só sobrevivência. E essa só sobrevivência faz com que o outro seja um problema. E aí nós ficamos cegos com relação ao outro. E essa cegueira acaba por ser uma cegueira moral, porque ela se traduz num cotidiano prático, em ações que vão tirando as pessoas do nosso lado. O meu colega está com problema, ele que se vire, eu preciso dar conta da minha vida. O meu vizinho está com problema, o meu vizinho tem uma situação, ele que se vire, eu tenho minha própria vida para dar conta, e se eu não fizer isso, eu também estarei em problemas. E no nosso universo recente, nós acabamos por criar uma espécie de ambiente apaziguador para isso, momento apaziguador para isso, melhor dizendo, que é o consumo. E esse consumo pode se dar de diversas ordens, né? Pode ser um consumo de aplicativo, pode ser um consumo de roupa, um consumo de uma viagem, às vezes pode ser um consumo de viagem que não tenha nem contexto de aprendizado, nem de relaxamento, é só mesmo instagramável, né? Para você se sentir inserido dentro de um parâmetro que se estabelece como positivo, né? A ideia, por exemplo, e é uma ideia muito de um contexto de sociedade líquida, né? De modernidade líquida, melhor dizendo, o do TBT, né? De você postar às quintas-feiras um tipo de imagem de uma coisa que você fez em algum momento da vida para demonstrar para alguém, supostamente, que você já esteve num bom momento, né? Isso é uma espécie de, olha, eu preciso toda hora construir esse sujeito que sou eu para tentar me manter num posicionamento social, em algum tipo de posicionamento social que me garanta alguma coisa. E aí funciona eu resgatar momentos felizes lá de trás e tentar jogar aqui numa tela para que as pessoas vejam que eu também um dia já tive alguma coisa feliz na vida, que eu já tive um bom momento e posso continuar produzindo coisas e ser aí um cidadão produtivo dentro desse contexto mais amplo. Isso tudo provoca uma espécie de histeria coletiva, né?
em que nós estamos cegos para o outro, cegos moralmente para o outro, né? Estamos aí perdidos no sentido de atenção ao outro, centrados em nós, né? Centrados em produzir um mundo de sobrevivência. E isso o Bauman vai trazer, e o ensaio sobre a cegueira também do Saramago vai promover para a gente uma discussão muito interessante com base nesse artigo que nós utilizamos como parâmetro.